O silêncio após a saída de Helena não foi apenas vazio. Foi devastador. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando a porta fechada como se ainda pudesse impedir que tudo tivesse acabado. Mas, no fundo, ele sabia. Dessa vez, não havia volta simples. Ele havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. E agora, pagaria o preço. Mas o que Lucas ainda não sabia, era que a história estava longe de ser o que ele acreditava. E que a verdade, podia ser ainda mais cruel do que a vingança. Helena não chorou no caminho. Não chorou no elevador. Não chorou ao entrar no carro. Mas assim que a porta se fechou, tudo desabou. As lágrimas vieram sem controle. Não era só dor. Era traição. Era decepção. Era o peso de perceber que tudo o que ela construiu com Lucas, tinha começado com uma mentira. Mas, no meio de tudo aquilo, havia algo pior. Uma dúvida. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se o pai dela realmente tivesse destruído a família dele? Helena apertou o volante com força. Porque, pela primeira vez, ela não tinha certeza de quem estava certo. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. No dia seguinte, Helena tomou uma decisão. Ela precisava descobrir a verdade. Não a versão de Lucas. Não a versão do pai. Mas a verdade. E para isso, ela teria que voltar ao passado. Aos arquivos esquecidos. Aos contratos antigos. Aquilo que ninguém mais queria lembrar. A empresa Albuquerque guardava décadas de história. E nem todas eram limpas. Helena entrou na sala de arquivos restritos. Sozinha. Determinada. E começou a procurar. Horas se passaram. Papel após papel. Documento após documento. Até que, encontrou. O contrato. Aquele contrato. Datado de anos atrás. Assinado pelo pai dela. E por outro nome. Ferraz. O coração dela disparou. As mãos tremeram levemente ao abrir o documento completo. E então, ela leu. Linha por linha. Detalhe por detalhe. E, quanto mais lia, mais a expressão dela mudava. Porque não era exatamente como Lucas havia dito. Mas também, não era como o pai dela sempre contou. A verdade, estava no meio. E era muito mais complicada. Enquanto isso, Lucas também não ficou parado. Ele sabia que Helena não aceitaria aquilo sem buscar respostas. E isso significava apenas uma coisa. Ela descobriria tudo. Ou, quase tudo. Porque havia algo que ele também não sabia. Algo que sempre esteve escondido. Algo que mudaria completamente o jogo. Lucas voltou para sua antiga casa. Ou o que restava dela. Um lugar esquecido. Carregado de memórias. E dor. Ele entrou devagar. Como se cada passo fosse trazer o passado de volta. E trouxe. As lembranças. A queda. O olhar do pai dele, no último dia. E foi ali, mexendo em coisas antigas, que ele encontrou algo inesperado. Uma caixa. Esquecida. Intocada. Dentro dela, documentos. Cartas. E uma gravação. Lucas franziu a testa. Aquilo não estava nos planos. Ele colocou o áudio para tocar. E, naquele momento, tudo mudou. A voz era do pai dele. Fraca. Mas clara. Se você estiver ouvindo isso, é porque a verdade precisa ser dita. Lucas congelou. Eu errei. O coração dele disparou. Eu confiei em pessoas erradas, e fiz escolhas que custaram tudo. Lucas balançou a cabeça, confuso. Aquilo não fazia sentido. A culpa não foi só deles. Silêncio. Pesado. Irreal. Eu também fui responsável. Lucas sentiu o chão sumir. Eu escondi coisas, manipulei informações, e quando tudo veio à tona, já era tarde. A respiração dele falhou. A família Albuquerque não é inocente, mas também não é a única culpada. A gravação terminou. E o mundo de Lucas desmoronou pela segunda vez. Porque toda a sua vida, toda a sua vingança, foi construída sobre uma verdade incompleta. E agora, nada fazia sentido. No mesmo momento, Helena também chegou a uma conclusão. Ela fechou o contrato lentamente. Os olhos fixos. A mente acelerada. Não foi só ele, ela sussurrou. Porque agora ela sabia. O pai dela fez coisas erradas. Sim. Mas não sozinho. Houve manipulação. Interesses ocultos. Jogos de poder. E a família Ferraz também teve sua parcela de responsabilidade. A verdade não era preto no branco. Era cinza. E isso mudava tudo. Quando os dois se encontraram novamente, nada era como antes.
Não havia raiva imediata. Mas também não havia confiança. Apenas, verdade. Pesada. Difícil. Inevitável. Você descobriu, Lucas disse, ao vê-la. Helena assentiu. E você também. Silêncio. Dessa vez, diferente. Mais calmo. Mais consciente. A gente estava errado, ela disse. A gente estava incompleto, ele corrigiu. Os olhares se encontraram. E, pela primeira vez desde tudo aquilo, havia algo ali. Não era amor. Ainda não. Mas também não era ódio. Era possibilidade. Mas histórias assim não terminam fácil. Porque, enquanto eles tentavam entender o passado, alguém observava o presente. Alguém que nunca quis que a verdade viesse à tona. Alguém que se beneficiou de tudo aquilo. E que faria qualquer coisa, para manter tudo escondido. Porque a maior revelação ainda não aconteceu. E o maior perigo, ainda está por vir. Agora que Lucas e Helena sabem que foram manipulados, eles vão se unir? Ou as feridas ainda são profundas demais? E quem está por trás de tudo isso? Quem realmente ganhou com a queda das duas famílias? Se você quer a parte final, onde o verdadeiro vilão será revelado e o destino dos dois será decidido, comenta aqui, eu preciso do final balão de fala. E já deixa o like polegar apontando para cima e se inscreve no canal, porque o último capítulo vai mudar completamente tudo que você acredita sobre essa história.